Vamos para a palavra de Deus. Quem está alegre diz amém. Vamos começar em Romanos capítulo 12, por favor, Romanos 12, verso 2. O tema da nossa reflexão hoje é: mude sua percepção, eleve seu nível de fé. Vamos lá? Vamos tentar falar junto? Mude sua percepção, eleve o seu nível de fé. Queridos, muito daquilo que viveremos por fé passa pela nossa percepção. Diga, percepção. Percepção não necessariamente é enxergar, é entender. Amém? Vou de novo. Percepção não necessariamente é enxergar, mas é entender. É ter entendimento de algo. É perceber em algo, ou em coisas, ou em algum negócio, ou em alguma situação, entender o momento, a cena, a situação, e discernir o que Deus quer fazer a partir daquilo. Amém? Percepção é isso. Então, quando eu mudo a minha percepção, eu elevo o meu nível de fé. Porque muitas vezes, já estou pregando, porque muitas vezes, o que me impede de agir por fé é a minha percepção errada. Me ajuda a pregar. Estou falando alguma coisa, está entendendo? Amém ou não? O que muitas vezes me impede de viver algo grande em fé é a minha percepção equivocada. É não perceber, discernir de forma correta o que está acontecendo em minha volta. E por falta de percepção, eu não consigo crer. Entendeu até aqui? A nossa qualidade de vida cristã, de viver por fé, está muito relacionado àquilo que nós percebemos. Um exemplo. Nós falamos domingo passado, quinta-feira passada, que nós íamos iniciar aqui 7 semanas com o tema Viver por Fé. Quantos perceberam o que nós acabamos de avisar? Entendeu? Vou te elogiar. Você percebeu? Nenhum amém? Vou de novo. Vou te elogiar para ver se se anima. Você percebeu? Mas muitos não perceberam. Por quê? Se tudo no reino de Deus se vive por fé, como perder a oportunidade de aprender sobre fé? Pegou o que eu estou querendo falar? Como perder a oportunidade? Como você perde a oportunidade de aprender sobre mudança de percepção para elevar o nível de fé, se tudo no reino de Deus se vive por fé? Traduzindo, quando eu não percebo, quando eu não tenho um discernimento daquilo que faz parte do reino de Deus, eu jamais vou viver por fé. E se eu não vivo por fé, eu não tenho nada em Deus. E muitos fracos, doentes e morrendo espiritualmente. Porque em Deus só se tem alguma coisa por meio da fé. O meu justo viverá pela fé. Agora, Romanos 12, verso 2. Vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem para mim uma boa vontade. Amém? Deus tem para mim aquilo que é bom, agradável e perfeito. Agora, cabe a mim perceber em todas as coisas que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Todas as coisas de Deus, todos os planos de Deus para a nossa vida, a Bíblia diz que todos os planos de Deus têm para mim, para você, planos de paz e não de mal, e o foco é nos dar aquilo que nós esperamos. Diz mais a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
que amam a Deus. Agora, nem sempre eu tenho a percepção disso, sim ou não? Um exemplo, tem muitas coisas que você viveu que no momento da sua aprovação, ou no momento que aconteceu, você não conseguiu dar graça. Quem lembra de alguma? Alguma coisa que chegou e que você falou assim, misericórdia, não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Alguém já falou isso? Hein? Alguém já falou? Ou já pensou? Às vezes não falou, mas pensou. O que é isso? Estou indo para a igreja, estou na célula, eu até lidero, eu sou dizimista, sou ofertante. Olha o que aconteceu comigo. Tem coisas que nós passamos, que vivemos, que a gente, no momento, a gente não conseguiu dar graça, porque não conseguimos discernir ou perceber que aquilo também era algo de Deus para a minha vida, para a sua vida, e que ia resultar em nosso bem. Vamos lá? Mas o tempo passa. O tempo passa. E lá mais à frente, talvez hoje, aqui, agora, você vai lembrar de alguma coisa que eu estou falando, e você vai dizer assim, oh Deus, hoje eu te dou graça. Porque não foi um problema, foi um livramento. É ou não é verdade? Não, Deus, não foi algo tão grave assim. Na verdade, era algo que o Senhor já tinha percebido, que eu não tinha percebido. Estamos indo bem? O que eu estou tentando te mostrar é, se você corrige a percepção, você eleva o seu nível de fé. Pegou agora? Nós podemos ir embora então por hoje? Ainda não? Mas se corrigimos a percepção, elevamos o nível de fé. Por quê? Nós vamos entender qual que é o plano, qual que é a vontade de Deus em todas as coisas. Quando o apóstolo escreveu que nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar, sabe o que significa experimentar ou comprovar? É reconhecer algo como genuíno ou verdadeiro, depois de ter examinado, provado e discernido. De novo? Experimentar ou comprovar é reconhecer algo como genuíno ou verdadeiro, depois de ter examinado, provado e discernido. Traduzindo, o tempo passa, você sai daquele momento de dor, de sofrimento, corrige as suas emoções, porque no momento do sofrimento a sua estrutura emocional estava abalada, você sai daquilo, o tempo passa, você comprova, você examina, você discerne, e aí você chega à conclusão, aquilo que eu achava que era ruim, foi o melhor de Deus para a minha vida. Percepção, diga comigo, percepção. Não é interessante isso? A partir do momento que você consegue perceber as coisas como Deus percebe, você vai experimentar renovação de entendimento. É o que Paulo está falando. Renove o teu entendimento, renove a tua mente, renovação de entendimento. Se entra algo novo na tua mente, você é transformado. Diga aleluia, amém? Olha, muda a percepção, muda o pensamento. De novo, vamos lá? Muda a percepção, muda o pensamento. Diga pensamento. Muda o pensamento, muda as atitudes. Estamos indo bem, Neide? Muda o pensamento, muda a atitude. Reflexão, pensamento, atitude. Se você discerne a situação, muda o pensamento, você vai mudar a sua atitude, e a sua atitude vai estar com base no quê? Na fé. Diga assim, fé elevada. Diga aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, os nossos pensamentos, a partir de uma nova percepção, os nossos pensamentos vão estar alinhados à vontade de Deus. Diga pensamento, vontade de Deus. Nova percepção, novo pensamento, alinhado à vontade. Isso é maravilhoso. É o que Paulo está falando. Estou explicando dois. Isso que nós vamos corrigir essa semana. Amém, gente? Romanos 12. Estou explicando que Paulo está falando assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Para quê? Para que você possa comprovar, né, ou experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito. Diga glória a Deus. Diga para você mesmo, diga assim, a mudança de percepção muda meu nível de fé.
Amém ou não amém? Deixa eu mostrar para vocês uma história onde revela assim de uma forma muito prática o que eu estou explicando para vocês. João 9, do verso 1 ao verso 3. João 9, do verso 1 ao verso 3. Vai dizer assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Quem já leu isso aí? Quem já leu isso na Bíblia? Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Presta atenção aqui, olha que coisa importante. Os discípulos, eles chegam e eles têm a percepção errada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: percepção errada nos faz fazer perguntas sem noção. Tem gente que questiona Deus de uma forma, fala assim, sem noção. Os discípulos virou para Jesus e falou assim: Jesus, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Olha a idiotice. Esse cego, para que nascesse cego. Então ele pecou antes de nascer? Olha o equívoco. Os discípulos estão tentando dizer para Jesus que alguém pode pecar antes de nascer. Percepção errada. Aí eles perguntam: esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ele está dizendo assim, a cabecinha dos discípulos, a percepção. Alguém pecou antes dele nascer. Mas eu acho que ele também pecou antes de nascer. Às vezes nós fazemos interpretação daquilo que está em nossa volta de uma forma tão equivocada que a gente começa a questionar a Deus de coisas sem noção. Aí Jesus vai responder assim: como assim quem pecou? Como assim? Eu admiro a paciência de Jesus. Fala, eu também. Eu admiro a paciência de Jesus. Como assim? Ele vai pecar antes de nascer? Mas Jesus fala: não, aqui, nenhum dos dois. Jesus com aquela paciência toda: não, nenhum dos dois. Mas isso aconteceu para quê? Está no texto. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma palavra para você que eu queria que você saísse daqui pensando hoje. Tudo que acontece na vida daqueles que vivem por fé é para manifestar a obra de Deus. Fala, tudo. Fala bem forte. Tudo. Tudo. É para manifestar a obra de Deus. Se você vive por fé, você pode estar quieto, tranquilo. Faltou recurso, é para manifestar a obra de Deus. Amém? A gente precisa perceber essas coisas. Que os planos de Deus, eles não serão frustrados. Esses discípulos, eles se equivocam em duas coisas. Primeiro, eles se equivocam pensando que aquele homem que nasceu cego, pecou antes de nascer. E o segundo equívoco, eles estão mais preocupados em saber quem foi o culpado do que o homem viver a cura. Olha aqui para você ver como é que é complicado. E às vezes a gente é assim também. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Meu irmão, percebe o plano de Deus e foca no milagre. Vou dizer de novo, melhor o amém. Olha, perceba a vontade de Deus, foque no milagre. Para com os porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que? Meu irmão, por isso que Paulo vai falar assim: em tudo dai graças. Você serve a Deus ou não? Nós servimos a Deus ou não? Quem aqui serve a Deus, diga eu. Então, se você serve a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora, como você percebe essas coisas? Porque muitos de nós, por não perceber, discernir o plano de Deus, nós deixamos passar uma oportunidade que Deus nos deu, ou nos daria. Entende isso? Ou não? Quando a religiosidade é o nosso foco, os equívocos vão acontecer.
Por quê? Porque na religiosidade é assim, eu faço isso, Deus me dá isso. Não é assim na religiosidade? Eu pago preço para viver em santidade, e aí Deus me dá a salvação. Aí o sacrifício na cruz já voou, não presta para nada. Pensa, reflete. Na religiosidade é assim. Então, na religiosidade, os equívocos vão acontecer toda hora. Você não vai conseguir perceber. Porque você vai achar o seguinte, presta atenção nisso, que tudo que eu estou ensinando vai caminhar com a gente nessas 7 semanas. Presta atenção nisso. Na religiosidade, você olha e você fala assim, eu só tenho por merecimento. Tá, quem merece? Se a minha fé depender de merecimento, eu estou lascado. E você? Eu estou no fundo do poço. Mas não é isso. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. É fé, não é merecimento. Aquele escravo do lado da cruz de Jesus, aquele ladrão do lado da cruz de Jesus, ele merecia? Merecia, gente? Ele estava ali por quê? Ele mesmo, né, coração? Ele mesmo falou para o outro, ele falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Quer dizer, o que ele merecia era a morte. Mas uma coisa fez a diferença. Diga para o colega que está do seu lado assim, percepção. Irmão, isso me ajuda demais, não sei você. Percepção. O outro não conseguiu perceber, não. Mas o outro percebeu. O que ele percebeu? Aqui do lado tem alguém que pode me salvar. Percepção. O outro, estou lascado mesmo, eu vou murmurar. O outro pensou, estou lascado mesmo, vou murmurar, ainda vou insultá-lo. O outro, observa o que eu estou tentando mostrar para vocês. 2 personagens, um percebe e o outro está totalmente equivocado. Um percebe e ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observa, percepção elevando o nível de fé. Quem conseguiria crer que, estando crucificado por merecer, ainda seria salvo? Quem conseguiria crer? Me ajuda a pregar, irmão, tá? Quem conseguiria crer? Alguém crucificado porque merecia e iria morrer pelo seu pecado. Quem ia conseguir crer? Um creu. Por quê? Por que ele teve a sua fé elevada? Diga, percepção. Ele percebeu que ali do lado tinha alguém que morrer não vai ter jeito, eu vou morrer, mas tem alguém que pode me salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa na nossa vida que pelos nossos erros nós vamos perder. Tem coisa na nossa vida que pelos nossos erros nós vamos ser punidos. Agora, você consegue perceber que no meio desse caos, se você tiver uma fé elevada, as coisas podem mudar? Que aquilo que era perda pode virar o seu maior milagre? Então diga de novo, percepção. Estamos indo bem? Percepção. Vou te mostrar um outro texto e eu termino. Acho que dá tempo. Dá? Vamos para Marcos capítulo 2. Quem está aprendendo? Vai valer a pena vir quinta-feira que vem? Vai por mim. Vai, ó. Mudança de mentalidade. Percepção. Nível de fé. Resultado. Amém? Marcos 2, do 1 ao 5. Depois do verso 9 ao verso 12, nós vamos terminar aqui. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, e de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 9.
O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Qual que é a cena que nós temos aqui? Nós temos aqui um paralítico, todo mundo passando por ele, e indo para uma casa onde Jesus estava pregando. Quem conseguiu ver a cena? Né? Então, Jesus estava pregando numa casa, uma multidão indo para lá, um paralítico no meio do caminho, todo mundo querendo receber de Jesus, mas nem todos tinham percebido a presença de Jesus ali como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que transforma. Chega 4 homens, vê o paralítico, olha para a casa, fala assim: multidão, não tinha como entrar, tá certo? Essa era a percepção de todos. Muitos passaram por ali e deixaram o paralítico. Por quê? Vamos, gente, vamos lá. Estou testando a sua percepção. Muitos passaram por ali e deixaram o paralítico. Por quê? Como entrar com o paralítico? Como chegar com o paralítico à presença de Jesus? Não tem jeito. Não tem jeito. A questão que nós precisamos pensar é exatamente essa. Quando a gente não consegue discernir as coisas, perceber, pensar como Deus pensa, a gente só vê as impossibilidades. Sem percepção, tudo vai ficar difícil. Porque você só enxerga as impossibilidades. Agora, quando se tem percepção, discernimento, quando você consegue alinhar, diga comigo, alinhar seu pensamento ao pensamento de Deus. O que diz a Bíblia sobre os pensamentos de Deus? Mais do que isso, o texto diz assim, que para Deus não há impossível. Traduzindo, na impossibilidade, tem em Deus possibilidade. Agora, quando a pessoa está perdida no seu entendimento, ela vê o paralítico, vê a casa cheia, mas ela não consegue perceber que há algo que eu possa fazer para não abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Só que os 4 chegam. Os 4 chegam, olham para o paralítico, olham para a multidão e eles têm uma percepção. Qual que é a percepção? Vamos, gente. O texto não diz claramente, mas quando você estuda a história, diz que aquela casa tinha um sótão, um terraço. Legal? E tinha um terraço, que era feito de assoalho, mas depois do assoalho tinha o quê? Um telhado, gente. Fala um telhado. Tinha um telhado. Tinha uma parte que era o sótão, né? Olha lá, o terraço, que era antigamente o piso era todo de madeira. Quem lembra daquilo? Era bonito aquilo, né? Mas dava rato com força. Então, aquele negócio de madeira e tal. E mais depois daquilo tinha um telhado. Diga, percepção. Todo mundo estava olhando para a impossibilidade. Eles enxergaram o que ninguém enxergou. Vamos subir aquela escada, vamos chegar com ele no terraço, e na parte do telhado a gente abre e desce. Pronto. Eles perceberam, eles tiveram discernimento que a única coisa que eles precisavam fazer é colocar aquele homem na presença de Jesus. Pronto. Coloquei o homem na presença de Jesus, o milagre vai acontecer. Meu irmão, muitas vezes a gente não vive coisas grandes em Deus, porque a gente não consegue perceber que mesmo na impossibilidade, há possibilidade. Entende isso ou não? Isso muda sua mente ou não? Eles sobem com aquele homem, sobem no terraço, abre a telha, desce. Quando Jesus olha aquilo, está no texto, nós lemos. Quando Jesus olha aquilo, o texto vai dizer assim, vendo-lhes a fé. Fala assim, percepção, fé elevada. Só os 4 tiveram. Nem o paralítico tinha, tá? Quem tinha eram os 4. Fé elevada. O paralítico também deve estar lá. Hoje não é meu dia não, hoje não é meu dia não. Deitado lá na maca, falando, hoje não é meu dia, acabou. Viu? Jesus foi embora e eu sobrei. Os 4 chegam e falam, como assim? Tem jeito para você. Espera aí, nós vamos dar um jeito.
leva o paralítico. Quando Jesus olha, eles abrindo aquele teto, eu imagino, eu fico tentando imaginar, por favor, Ex, eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus. O que está acontecendo aí, gente? Já pensou, gente, que coisa legal? Amém? Esse lugar aqui lotado de gente, super lotado, e não tem jeito de entrar, e milagre está acontecendo. Daqui a pouco a gente tivesse ouvindo um barulho de telha. O que está acontecendo aí, gente? Imagina. E aí daqui a pouco eles abrem e pensa que não está descendo uma maca. Jesus olha aqui e fala assim: ninguém teve essa percepção, ninguém conseguiu enxergar essa possibilidade. Aí o texto vai dizer assim: vendo-lhes a fé, Jesus lhes fala. Isso é poderosíssimo. Muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar, mas nós não temos fé suficiente para ouvir. Ai, essa foi. Sim ou não? Às vezes a gente quer ouvir Deus falar, mas nós não temos fé suficiente para ouvir. Jesus, ele olha, vendo-lhes a fé, Jesus fala. Né? O texto está lá. Eu acho isso muito poderoso. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Jesus vai se dirigir a você quando a tua fé for diferenciada dos outros. Amém ou não amém? Isso é poderoso. Eu vou parar por aqui, porque nós precisamos continuar mais 7 semanas. Eu espero que essa palavra comece a mudar a sua vida. Amém? Mudança de percepção eleva o seu nível de fé. Você começa a enxergar em outro nível. Por último, nós só ouviremos a voz do Senhor quando Ele enxergar em nós fé suficiente para ouvir. A gente fala assim: Deus não fala comigo. Ele conhece o seu coração. E às vezes, se Deus te disser coisas, você não vai acreditar. E às vezes vai murmurar ainda. Então a gente precisa entender essas coisas. Há um Deus que quer te falar coisas muito profundas, mas nem todos estão preparados para ouvir. E aí vou terminar fazendo você pensar em algo um pouquinho mais profundo. Por que muitos não estão preparados para ouvir? Porque eles vivem na média. A vida cristã deles é na média. Ele é igual ao irmãozinho do lado. Ele não quer ser mais profundo. Ele não quer mais intensidade. Entendeu? Tem gente que gosta de ficar no meio do povão. Jesus lá no meio e eles lá. Todo mundo. Só que o povo entra doente, sai doente. Alguém tem que abrir o telhado, descer o paralítico para a cura acontecer. Alguém tem que ter percepção. Uma percepção diferenciada para que a palavra de Deus aconteça. Queria que você pensasse nisso. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os seus pensamentos. Sempre haverá possibilidade para aqueles que alinham os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Sempre haverá possibilidade. Amém? Vamos ficar em pé? Oh, glória! Fala: Deus tem o melhor, o bom, o agradável e o perfeito para a minha vida. Qual que é a minha parte? Ter percepção. Isto é, conseguir, olha que coisa interessante, conseguir experimentar e comprovar. Passar por aquela situação e comprovar. É o melhor de Deus para a minha vida. Nem sempre você vai ter a sensação que aquilo é o melhor. Mas uma coisa eu tenho colocado no meu coração. Tenho. Não é fácil às vezes, mas eu tenho colocado no meu coração: Senhor, eu creio em Ti, minha vida está nas Tuas mãos,
eu não sou perfeito, sou mais pecador daqueles que estão lá na igreja, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas de uma coisa o Senhor conhece o meu coração. Então, Deus, tudo que está acontecendo, eu vou continuar crendo que é o teu propósito. E aí a gente começa a enxergar a coisa onde ninguém está enxergando. Isso é poderoso demais. Está todo mundo desistindo, desesperado, e você começa a enxergar. Olha ali. Ai, tem uma escada. Ninguém viu a escada, não? Aí o tempo estava lotado, ninguém viu a escada, não. Eu estou vendo a escada. Aí eu fico imaginando a cabecinha dos quatro. Um falou, tem uma escada. Aí o outro, tem um terraço. Aí o outro, tem telhado. Aí o outro, vamos abrir a telha. Pronto, e o milagre aconteceu. Eu quero orar para que você seja pelo menos como um desses quatro. Quem quer ser? Você vai começar a trazer os paralíticos. Não necessariamente porque eles creem, mas porque você crê. Amém? Você vai começar a trazer o seu vizinho para a igreja, não necessariamente porque eles creem, mas porque você crê. Que coisa maravilhosa que vai ser isso. Nós marcarmos aqui um culto do vizinho e esse lugar não caber de gente. Por quê? Porque você vai trazer, não porque eles creem, mas porque você crê. E o que vai acontecer? Por causa da tua percepção, tua fé elevada, o Senhor vai dizer assim, vendo-lhes a fé. Ah, isso aqui me abençoa. Imagina você entrar com alguém ali que não crê, mas o Senhor vai ver qual fé? A sua. Vendo-lhes a fé, o Senhor disse para o paralítico. E é assim que o Senhor vai fazer. Por causa de você, muitas famílias serão abençoadas. Muitas vidas serão abençoadas. Diga, percepção. O Senhor vai corrigir os teus pensamentos. O Senhor vai corrigir as tuas motivações. E você vai começar a fazer e andar por fé e não por vista. Amém? Amém ou não amém? Diga, eu andarei por fé e não por vista. De novo, eu andarei por fé e não por vista.